bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio e hoje eu vou conversar com a minha amiga Juliana Barão. Ela tá morrendo de vergonha, só que não, vocês vão ver as imagens dos bastidores. Eu chamei aqui a Ju pra gente conversar sobre uma coisa muito importante. Uma pergunta que sempre ocorre lá nos directs do Instagram, né, Ju? E se der medo? E agora? A Ju, ela é escritora e influenciadora digital e uma baita de uma empreendedora. Ju, muitas pessoas, elas chegam com aquele momento em que elas querem empreender na vida e bate aquela perguntinha de sempre. E se der medo? Sabe que eu tava pensando sobre isso ainda hoje, assim, não lembro em que contexto que eu tava do meu dia, mas eu tava dirigindo e pensando que uma vez eu escrevi um texto sobre isso, alguns, né, mas em um texto que diante do medo, ou a gente enfrenta ou a gente foge, assim, né? E você acha que a gente camufla ele? Ou a gente dá outros nomes? Acho que dá outros nomes. Inclusive nomes muito comuns, assim, ansiedade, estresse, né? Tudo agora é ansiedade, assim, pra gente não ter que lidar com tristezas, angústias, frustrações, sofrimentos, medos. Uhum. A gente estava conversando sobre que sempre tem alguma amarra, né? Sempre tem um ponto que a gente tem que desatar para que a gente possa correr mesmo com medo, né? Uhum. Porque você tem uma rotina de vida super empreendedora, você tá sempre criando cursos, inventando questões novas, né? Você mesmo me falou assim, eu nunca segui uma linha, tipo, agora vou fazer isso, fazer isso, aquilo. Conforme as coisas iam surgindo, você ia fazendo. E isso demanda um movimento um movimento mesmo com medo. Pra mim, é que nem tu falou, assim, um movimento foi sempre puxando o outro, assim, né? Eu tenho muito medo, né? Sempre tive, assim. E durante muito tempo da minha vida, o medo me paralisou, assim. E vários medos, né? Medos, né, ligados a várias questões, assim. Medo do ridículo, medo de passar vergonha, medo de não agradar todo mundo, medo de ser independente, medo até de me desemaranhar, assim, né? Tu falou dos emaranhamentos, né? Eles são difíceis, mas ao mesmo tempo eles te seguram, assim, né? Tu tá num lugar confortável, né? Que eu tenho muito problema com essa zona de conforto, né? Que eu acho que a gente não... Todo mundo tem. Fica confortável. Mas é um confortável desconfortável, assim, né? Porque é uma coisa meio parada, assim, né? E pra mim a vida é um movimento, assim. Eu acho que não teve um momento, assim, hoje eu consigo elaborar, né? Os medos que eu venci, que eu venço, e os medos com os quais eu ainda preciso lidar quando eu vou lançar alguma coisa, assim. Mas na época eu não conseguia elaborar, eu tô com medo, agora eu vou enfrentar, assim, sabe? Acho que com tudo que eu vivia, de autoconhecimento, cursos, livros, faculdade, conversas, pessoas que eu seguia, eu fui vivendo aquilo e sem perceber, né, fui enfrentando os medos, assim, de ir atrás e fazer as coisas que eu queria fazer, assim. Mas ainda tem vários medos, né? Inclusive medo de estar aqui, né? Falando, assim, né? Esse é um medo bem grande, assim, na minha vida. Como que eu tenho enfrentado alguns medos, assim, né? Do tipo, nem pensando muito no meu medo, assim. Não ignorando ele, assim, sabendo que ele tá ali e olhando pra ele, porque eu também acho que não olhar pro medo não é um caminho, né? Porque ele vai continuar lá. E o medo é importante também, quando eu falei de enfrentar e fugir, né? Nesse texto que eu escrevi, o medo é uma coisa importante para a vida, né? Se a gente fosse destemidos, né, que é não ter medo, a gente correria muitos riscos, assim. Então, o medo, ele é uma cautela que a gente tem com relação às situações. O problema é quando esse medo paralisa, né? Isso é tão forte, né? Porque esse final de semana a gente vai fazer uma trilha e eu comecei a fazer a trilha super corajosa, assim. Eu também fiz uma trilha no final de semana. E fui pulando as pedras e tal, muito corajosa. Aí eu caí uma vez. Aí tudo bem, eu já fui com um pouco mais de cuidado. Na segunda, foi totalmente pega desprevenida, eu caí outro tombo. E aí o cara falou assim, já vi muita gente quebrar punho, quebrar os dentes aqui e tal. Quando ele falou quebrar os dentes, o que aconteceu no caminho de volta da trilha? Eu não conseguia atravessar os rios. Eu ficava totalmente paralisada, então com medo dessa possibilidade. Com medo da possibilidade. Uma trajetória que eu já tinha percorrido. E olha como é bizarro, né? Porque, na verdade, o medo, quando ele não é esse medo que paralisa, ele é esse medo que te faz ter respeito, assim, ao caminho, né? À trilha, assim, né? Não é nem tu deixar de ir com medo de quebrar os dentes, né? No caso, literalmente, né? Quebrar a cara, assim. Mas é um medo que te faz, assim, ir com cautela, né?
De tu olhar, ó, por essa pedra aqui não dá, por essa não dá, mas seguir assim, sabe? Eu gosto de falar que o medo, ele na verdade, ele te diz que você tem uma coisa muito grande pra fazer. E eu acho que isso é um grande alerta na vida. É aquele momento que você pensa assim, ai meu Deus, eu tô com medo, não vou. Se você pensa, putz, mas ele tá me dizendo que realmente tem uma coisa muito grande pra eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha, né? No meu espírito mais aventureiro, ele quer olhar o que é esse medo, né? Mesmo que ele tenha. Você leu o livro da Liz Gilbert também, né? A Grande Magia. E ela tem aquele trechinho que ela fez uma carta ao medo, né? Onde ela fala assim, meu querido medo, eu sei que você tem uma tarefa importante na minha vida. E a gente vai seguir um caminho juntos, mas é o seguinte, você nem pensa em dirigir, você nem pensa em tocar no som, né? Eu sei que você tá comigo, eu sei que você tem uma missão dentro do meu caminho. Que é o que eu falei antes, né? Mas é botar ele no lugar dele. Ele é tipo assim, né? A gente pode andar de mão dada, mas você não vai andar me segurando no colo, dizendo qual é a direção, né? Então, é isso que eu tento fazer, assim, quando esse medo vem, né? Que é o exemplo que eu dei de estar aqui, né? Quando tu falou, vamos gravar o vídeo. Se eu tivesse escutado o meu medo, eu teria criado N situações para deixar de estar aqui e deixaria o medo conduzir essa minha vontade que já existia de, né, tentar vencer, né, esse medo, assim, de me botar vulnerável na frente de uma câmera, que eu não tô escondida atrás do computador escrevendo, que é muito mais seguro, assim, tu escrever, tu apaga, e tu não te expõe, assim. Não deixei ele vencer e falei, então tá, então vamos lá. Posso essa hora, entendeu? Se eu fosse pensar muito, eu teria dado espaço para que esse medo tomasse conta e eu deixasse de fazer algo que eu queria, né? E eu acho que isso é uma coisa, é uma dança, assim, que... É uma dança. É, porque a gente, é uma coisa, geralmente é uma coisa que a gente quer fazer, que é o que tu falou, né? Eu quero dar uma espiada ali, ver como é que é, assim, né? Não é de qualquer coisa o medo, né? Em geral, assim, esse medo que a gente tem medo de que paralise, é o medo que a gente tem medo, né? Eu já falei, medo que a gente tem medo. Eu já escrevi sobre isso uma vez também, que a gente tem medo de sentir medo, então pra isso a gente nem faz, assim, né? Eu acho tão engraçado, né? Porque até quem já foi mãe, né? Como você, de 2, olhar pro medo é até uma coisa muito... É muito engraçado, né? Porque fez o maior movimento de vida, que é dar uma vida, né? Arriscar a sua vida pra colocar uma outra vida no mundo, né? Eu fico imaginando quem já passou pelo processo de ser mãe, como pode o medo ainda ser tão grande quanto isso, né? E meu medo é muito maior. Isso é até um assunto que várias mães me procuram. Olha que interessante. Falando sobre isso, assim, sabe? Tipo, tentando entender que medo é esse que surge com medo, por exemplo, né? Não tinha medo de andar de avião. Nunca tive. Dormia, ria de quem tinha medo, assim. E depois que eu me tornei mãe, eu tenho muito medo de andar de avião. Sempre que eu tô lá em cima, eu penso, nunca mais vou fazer isso, porque não dá, muito medo e tal. Deve vir uma coisa muito forte do legado, né? De deixar um legado. Depois que tem um filho. E aí vem o medo, né? Do que eu vou deixar, né? Porque eu percebo, e isso eu percebo muito claramente, assim, que eu me preocupo muito mais em ser uma pessoa legal, de fazer coisas legais, por conta desse legado do exemplo que eu estou dando para os meus filhos, assim. O assunto que elas mais trazem é essa perda da identidade de quem elas são depois que elas têm filhos, assim. Geralmente, não só no começo, que daí é aquele susto, né, do momento, tipo, ai meu Deus, agora eu tenho um filho, e agora, né? Mas quando o filho começa a ter de 1 a 2 anos, assim, que é quando ele começa a se separar da mãe, assim, entender que ele é uma pessoa que não tem que querer as mesmas coisas que a mãe, né, que começa a ser mais independente, tá indo pra escola, né, tem os amigos, tem os seus interesses, já não quer mais escola, e aí a mãe pensa, meu Deus, né, quem sou eu agora, né? Cadê aquela pessoa que eu era antes de ter filho, assim? Acho que a dor tá muito ligada a gente querer voltar a ser quem era, entendeu? Sendo que isso não é mais possível. Automaticamente tu é outra pessoa. Tu é outra pessoa, tem um novo elemento, tens uma nova identidade, um novo papel, novos sentimentos, até hormonalmente, né? Sei lá quem entende disso, assim, mas... Tu é uma nova pessoa, tu viveu uma experiência, é impossível tu ser a mesma pessoa. Independente de como é que foi essa experiência, se foi bom, se foi ruim, se foi dolorido, se foi
feliz, foi maravilhosa, mas tu é outra pessoa, não tem como tu ser a mesma pessoa. E a gente fica se debatendo, né? Ai, meu Deus, cadê aquela pessoa que gostava disso, que gostava daquilo, que tinha tempo? Parece que a gente não se desapega, assim, né? E aí sofre, né, obviamente, porque não tem como ser a mesma pessoa. Então eu acho que talvez um caminho para não sofrer tanto com isso, porque isso gera muito sofrimento. Além de todos os outros, né, culpa, enfim, né, falta de tempo, cansaço. Acho que o caminho seria tu buscar quem é essa nova pessoa, né? E aproveitar isso de uma forma positiva, assim, né? Não ficar mergulhada e afundada nisso, né? Ai, meu Deus, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu falo, larga pá, sabe? Tá no buraco, né? Tipo, para, né? Para de cavar. Para de cavar, sabe? Usa isso como uma potência, assim, né? Como uma coisa positiva. Lógico que nem sempre é possível, né? Tem momentos em que a gente precisa mesmo olhar para esse buraco onde a gente tá e ver o que pode... Mas tentar ver isso como uma potência, sabe? Agora tu é uma nova pessoa, o que tu gosta, né? Óbvio, tu pode resgatar alguns aspectos, né? Que eram importantes pra ti, assim. Mas aproveita pra estranhar, assim, né? O que era tão familiar. No começo foi bem difícil, do primeiro filho. Do segundo também. Eu achei que ia ser mais fácil o segundo, mas foi um outro momento, foi um outro processo difícil. Mas eu fiquei muito tempo me debatendo, assim... Eu tive meu primeiro filho com 23 anos, tinha recém me formado em Direito, então, né, tava pronta para ir pro mundo e aí tive que me recolher nesse processo de ser mãe, assim, foi bem difícil. Mas hoje, assim, lógico, né, elaborando tudo, né, naquela época foi difícil e ponto, né, não foi uma coisa, tipo assim, que eu olhei e falei, nossa, eu vou tirar uma coisa muito legal disso, assim, não, né, tô sofrendo, tá difícil, não queria... Mas hoje, assim, conseguindo elaborar isso, eu vejo que foi maravilhoso, assim. Eu acho que talvez se eu não tivesse engravidado naquela época, eu teria seguido no direito. Nunca teria parado para pensar sobre a minha vida, sobre a minha existência, sobre... É porque você terminou a faculdade e aí você engravidou, né? Mas você já estava insatisfeita com a faculdade, né? Já. A gente vem falando muito sobre isso, né? A gente escolhe as suas profissões. Muito cedo, né? Eu não sei nem se a grande questão é ser cedo, mas instruídos à base de quê, né? Então, é cedo no sentido de que não tem muita experiência com relação com a vida, às escolhas, né? A gente não sabe escolher, né? A gente tem aspectos culturais que são muito fortes sobre isso, né? Sim. A profissão que tem mais potencial dentro do mercado. Ah, total, né? As profissões de mais respeito dentro do mercado, né? Mas isso eu vejo que vem mudando. Eu tenho certeza. Graças a Deus, né? Tenho certeza. Mas na minha época geração... não tinha, não. Eu escolhi com 17 anos, né? Então faz 16 anos atrás, né? E a nossa geração pegou muito forte isso, né? Porque os nossos pais vieram de uma geração de muito trabalho, de que trabalho era ralar e tal. E a gente vem de uma geração onde a gente tem a oportunidade de pensar. Aliás, a gente tem a oportunidade de pensar sobre propósito. Né? A nossa geração vem nesse meio do caminho, né? Por isso que ela vive no meio do caminho. Isso. Aí eu quero talvez os que vierem, estão vindo agora, já crescem com essa possibilidade de ser, sei lá, né? Uma coisa mais assim, que nem precisa de faculdade, por exemplo, né? Que dizem que daqui a pouco... Eu não tenho dúvida. Essa coisa de graduação vai cair por terra. Eu não tenho dúvida. Acho que cada vez o ensino é uma coisa muito mais veloz, né? É o que a gente fala, né? Nas escolas, como que você vai querer ficar lá meses ensinando para uma criança sobre a tabela periódica se ela vê um vídeo na internet de Nossa, eu lembrei agora. Eu atendi uma adolescente ontem e a queixa dela passava muito por isso, assim, né? Que ela tá muito saco cheio da escola, assim, e que ela não vê, assim... Isso eu nem falei nada, né? Ela que trouxe, assim, mas é um pensamento que eu também tenho, né? Que a escola ensina muito pouco sobre a vida, assim, né? Ela falou assim, ela mesma falou, eles devem conversar sobre isso, jovens já, né? Não tem educação financeira, sexual, profissional, como fazer um currículo, como se colocar no mercado de trabalho, como administrar o dinheiro. Eu fico só estudando um monte de coisa que pra mim não me motiva, assim, né? Nossa, pra mim veio uma linha do tempo bem forte agora, né? Os nossos pais tinham sede por trabalho e por dinheiro, né? Sim. A gente vem por uma razão deles, né? Do momento, né? Totalmente. Que vem se justificando de gerações, né? Vem se justificando de gerações. E a gente vem no momento onde a gente começa a indagar sobre isso. Mas a geração que vem agora,
ela já vem com sede de vida, né? Então tudo pra ela. Mas também tem que pagar as contas, né? Mas o trabalho vai estar muito mais alinhado com o prazer, né? Até ganhar o dinheiro, né? Que dinheiro é esse, né? Essa geração se pergunta muito. Nós nos perguntamos e pouco sabemos nos responder, né? Essa geração vem com isso de uma forma muito mais leve, né? Eu quero o dinheiro que vem disso. É muito diferente da gente que fica assim, da onde eu quero esse dinheiro, né? Ela vem com muito mais certeza disso, da onde eu quero dessa fonte, né? Hoje eu trabalho com muitas mães, né? Tanto no grupo, quanto no próprio Instagram, assim, né? Em contato com mães, assim, que me procuram a partir das minhas postagens, as postagens do projeto Criação Positiva. E, como eu falei antes, assim, tem essa dificuldade de atualizar essa identidade, assim, que passa muito por um medo, né? E eu vejo que, pelo menos é a minha percepção, né? A hipótese que eu construí até aqui, depois de trabalhar com várias mães, né? Que é o medo de ser quem é, assim, né? De assumir quem é. E não quem é de um lugar fixo, assim, como se tivesse um lugar dentro da pessoa que tá lá, o que ela é, o que ela quer fazer, assim. Definir, agora fico aqui pro resto da vida. Isso, não é esse quem é, eu tenho dificuldade de pensar assim, né? Quem sou eu, né? Acho que a gente é em movimento, a gente é uma coisa hoje, não é amanhã, assim. Mas de assumir esse lugar, assim, de quem é, do que quer, do que não quer, sabe? Um medo, assim. E aí eu sempre brinco, porque eu li uma vez e pra mim fez muito sentido, que fala muito que a maternidade traz a culpa, né? A mãe, a culpa. E eu acho que a culpa é muito uma distração, assim. Um papo, assim, onde a gente se apega e se distrai pra não assumir responsabilidade, assim, daquilo que a gente quer fazer, do que a gente não quer fazer, do que a gente... né? E a mulher passa por um processo muito importante aí, que é a descoberta do prazer dela, né? Então, assumir responsabilidade também pelos seus desejos, né? Mas isso vem de um histórico, né? Agora vamos entrar numa outra área que eu gosto muito de falar, né? Que é a área do feminismo, né? Essa coisa da opressão da mulher. Aquele estigma da supermulher? Da supermulher, né? Também ainda tem isso. Por mais desconstruído que esteja, né? Ainda persiste, assim. Mas esse não prazer, assim. A mulher não se permitir sentir prazer, assim. E isso eu tô falando de várias áreas, assim. Desde ser feliz, né? Ser lugar comum da felicidade, né? O que é felicidade? Ser feliz, assim. Mas se sentir realizada, se sentir satisfeita, se sentir plena, sentir prazer. Todos os tipos de prazeres. Que passa por essa construção histórica, assim, né? Então, até esses tempos uma mulher falou, né? Que o ser feliz é a maior forma de resistência a tudo isso, assim, né? Porque de várias maneiras o mundo, a sociedade, né? Eu não gosto de me colocar lá, a sociedade lá, né? Porque eu também faço parte desse movimento, assim, de impedir a mulher de sentir prazer, se sentir realizada, né? Tanto fisicamente, né? Com esse monte de revista e expectativa e o corpo ideal e o corpo perfeito, assim. Os influenciadores digitais. Influenciadores digitais, todas as mídias, né? Os meios de comunicação que estão sempre dizendo que a gente não tá magro o suficiente, que a gente não tá bonito o suficiente, que a gente não é nova o suficiente, que a gente... E a gente acha que isso não influencia na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas escolhas, nas nossas, né? Mas influencia muito, né? Eu paro pra pensar muito nisso, assim. Quanto tempo que a gente gasta do dia cuidando da nossa aparência, por exemplo. Não que isso seja um problema, né? Eu gosto de me cuidar também. Sim. Mas, assim, me odiando. Quanto tempo do dia que eu passo não gostando de mim, assim? Ou deixando de fazer coisas porque a minha aparência não tá boa o suficiente, né? E eu falo isso de um lugar meu, né? Que eu brinquei contigo, né? Que eu não tô me gostando. E aí eu penso, não vou gravar vídeo porque não tô legal. Minha raiz tá grande. Tô com o rosto redondo. Mas isso é engraçado, a gente brinca com isso, assim. Mas isso é triste também, se for pensar muito. Assim, né? Porque tem muita mulher com potencial aí gigantesco, sabe? Pra fazer coisas incríveis e maravilhosas.
E a gente meio que se perde nisso, assim, né? A gente é consumida por isso, né? E é um tempo de vida, sabe? Que tu podia ter, eu penso muito nisso, assim, né? Podia estar estudando, lendo, sei lá, dando curso, fazendo qualquer outra coisa, sabe? Mas não, a gente tá lá, né? Isso é uma crítica, não é a ninguém, assim, né? Porque eu também faço parte dessa lógica, né? Da beleza e tal, dessa busca da beleza, assim. É uma crítica a esse sistema, assim, que eu tento rígido, resistir. Né? Sabe? De que rígido. Coloca isso como uma condição, entendeu? De hoje você não pudesse dar ao prazer de estar à vontade. Claro! Eu acho que esse é o ponto mais forte, né? É sempre a rigidez de alguma coisa, né? Porque tem como a gente manter o equilíbrio de todas as áreas, né? O desenvolvimento intelectual, o espiritual e ainda toda essa questão física. Mas aonde que está a nossa liberdade de nos darmos aquele dia, né? Aquele momento, ou aqueles dias, ou aquele ano, né? Aquele ano. Como que a gente trabalha com isso? Eu passei por isso um tempo atrás, em que eu não conseguia mais pintar as unhas. Pra mim não fazia mais sentido usar cores nas unhas, né? E aí você vê o quanto isso é uma forma rígida dentro de nós, né? Eu fiquei lutando com aquilo, disse, mas eu não quero, eu não gosto, eu não tô afim. E eu fiquei lutando contra aquilo de ter que estar dentro daquele padrão, né? Eu acho esse negócio muito engraçado, porque a unha é algo que me faz refletir bastante, assim, né? Não só o pintar a unha, assim, né? Porque eu passo por fase, por exemplo, agora eu tô com a unha feita. Mas também é uma questão que pra mim hoje em dia não é importante, assim. Mas eu enxergo a gente muito como bicho, sabe? Tu não tem isso? Sim, foi isso que veio pra mim. Eu falei, que sentido eu penso que faz ridículo, faz um cachorro pintar unha também. Às vezes eu me sinto muito idiota com a unha rosa, assim, cara, eu sou um bicho, sabe? Eu sou um animal, e aí eu vou lá e pinto a unha. Isso que a gente nem falou do cabelo, né? Achei que eu não, que era só eu que pensava nisso, assim. Mas ainda hoje eu li um texto de uma pediatra, que é uma amiga minha, falando sobre pintar a unha. Que desde que ela teve filha, ela não abre mão de pintar a unha, como um movimento de ser algo que ela ainda mantém, assim, em dia nela, sabe? Que ela não pode pintar cabelo porque ela não tem tempo, ela trabalha no hospital, enfim, tem uma filha pequena. E então achei legal, assim, então não dá pra ser rígido, do tipo assim, pintar a unha não é importante. A partir de agora, quem pinta a unha é fútil, tá? Gasta dinheiro, é um bicho pintando, é um cachorro pintando a unha de rosa, entendeu? Mas não! Pra aquela pessoa, só as âncoras, pintar a unha é uma resistência a esse movimento de, né, de sugar quem a pessoa é, enfim, né, porque é mãe. Então, é de tu pensar, entendeu? Acho que é isso que a gente não faz, esse movimento, assim, de resistir, de olhar, faz sentido pra mim pintar a unha? Mas a maioria não, vai vivendo no automático, todo mundo pinta a unha, então eu vou pintar a unha, é bonito, toda semana tem horário de manicure, eu vou lá pintar a unha, tô com a unha bonita, entendeu? Né? Ai, a unha significa alguma coisa pro outro. Ah, entendeu? Tipo, não. Tem que fazer sentido pra ti. Tem época que pra mim faz muito sentido pintar a unha. Nossa, isso é liberdade. É, total. Isso é liberdade, né? É se dar esse momento, exatamente isso. Não tô afim agora, não é. É não ter que, né? Não ter que. Eu falei isso semana passada no grupo, mamãe falou, não tem que, eu tenho que. Eu falei, opa, sempre que eu escuto, eu tenho, ou penso, né? Eu tenho que, eu passo, não tenho que nada, amor. É sempre um movimento de guerra, né? Quando a gente tá no tem que, né? É um movimento de luta, né? Eu tenho que fazer tal coisa. Eu já vejo, assim, uma índia desbravando as coisas numa floresta, assim. Eu tenho que ir lá fazer uma caça, assim. Nunca é uma coisa assim, livre. Ai, fazer as unhas e tal, né? Faço hoje, não faço mês que vem. Esse estigma da supermulher, ele é muito importante, né? A gente colocar como o que é essa nova supermulher, né? E a gente costuma olhar para essas mulheres que são cada vez mais autênticas, ou qualquer personalidade, não necessariamente precisa ser uma mulher, mas qualquer personalidade que é extremamente autêntica, e a gente acha o máximo, mas quando tá na gente, sim, né? Ainda quer voltar para esse lugar do comum. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Assim, será que nós estamos realmente querendo encontrar um propósito, ou a gente tá só querendo pertencer a algum lugar? Pertencer a algum lugar, porque às vezes é só um grito de eu também tenho, né? Mas o que é meu de fato, o que é meu de fato me faz diferente, né?
Mas o que é meu também, né? Porque esse é um grande processo, assim, né? E aí que tá a liberdade. É você... De experimentar. Hoje é meu. Hoje é meu pintar a unha. Hoje Se permitir. é meu. Sabe? Hoje teve um tempo em que fez muito sentido pra mim ser arquiteta. Teve um tempo que pra você fez muito sentido ser advogado. Fazer o curso de advocacia. Teve um tempo que pra você foi muito importante estar dedicado aos seus filhos. Hoje é um momento importante de você olhar para outras coisas na sua carreira, né? É esse momento do estar. Eu acho que isso que nos inibe de um movimento na vida, né? É sempre que a gente se põe numa rigidez. Tá, então se agora eu me posiciono como escritora ou como influenciadora digital, como que eu saio disso amanhã se eu não quero mais? Né? Acho que é isso mesmo. E aí vem sempre aquela, tipo, vem o estigma do super, né? Super tudo, super homem, super mulher, né? Eu tenho que bancar isso. Não tenho que bancar nada. É agora, nós somos movimento, né? Vida é movimento, como você falou, né? Eu fico muito nisso. Porque se super mulher for essa mulher que cada vez mais se aproxima de quem ela quer ser, assim... A liberdade de decidir quem eu quero ser hoje. Pra mim, essa é uma super mulher, entendeu? Mas agora, essa super mulher que esperam, que constroem, né? Eu tenho pavor, mas assim, desculpa se alguém já usou essa imagem, assim, da Mulher Maravilha. Quando quer falar da mulher, sabe? Tipo, a mulher com aquela capa, assim. Nunca foi um vestido, era uma capa. Eles usam, às vezes, aquela bonequinha do banheiro. E aí tem um desenho que fala, né? Nunca foi um vestido, na verdade é uma capa da super mulher, né? Isso parece ser muito legal, assim, mas esconde por trás disso, assim, uma opressão gigantesca, porque te coloca nesse lugar da super mulher que dá conta de tudo, sabe? E isso é tanto daquele livro que tu viu a foto no Instagram, A Síndrome da Super Mulher. Eu encontrei ele num sebo lá em Criciúma, né? Eu fico lá vasculhando sebo, achei aquele livro. E ele nem lembro o ano que ele é tipo assim, de 50, eu acho, 40. E já se falava sobre isso, guria, tu acredita? Sobre essa síndrome da supermulher, né? Essa mulher que conquistou o mercado de trabalho e acabou acumulando funções, assim, né? Mas eu tenho muito pavor, assim, essa coisa da supermulher. Quer ver no Dia da Mulher? No Dia da Mulher eu passo o dia inteiro respondendo mensagem. Mentira, eu não respondo mais, eu não dou mais bola, assim. Mas quando mandam fotos, assim, da super mulher... feliz dia da super mulher, aquela mulher que... Cara, sério, as super mulheres que eu conheço, no meu conceito, são outro tipo de super mulher. Mas essa super mulher estereotipada da mulher que dá conta de tudo, muitas vezes ela tem que dar conta de tudo, porque, tipo assim, não tem como não dar, entendeu? Não é uma coisa que ela faz, assim, amando... Ama ser mãe, ama o trabalho, mas pode estar cansada, entendeu? Mas tem que estar ocupando esse lugar da super mulher, sabe? Isso é muito cansativo, assim. Exaustivo. Então, se tem uma super mulher que eu admiro, é essa mulher que, sei lá, vai contra essa sociedade igual, onde tem uma expectativa do que a gente quer fazer. Essa mulher que coloca a cara no mundo, que... Eu tenho uma super referência, assim. Não sei o que você vai falar. Que você vai falar? Mas porque eu tenho uma super referência que eu admiro muito o trabalho da Maria Bethânia, da cantora, né? Eu conheço pouquíssimo, sim. E eu acho que ela durante muito tempo, eu fico me observando nisso, né? Por que tal pessoa me desperta curiosidade ou interesse e tal. E a Bethânia foi muito pra mim isso, assim, essa coisa de que ela se veste como ela quer, ela tem um jeito dela, ela decidiu que ela não pinta o cabelo, desde que o cabelo começou a branquear, ela não pinta. Eu acho isso muito legal. E ela canta o que ela quer, ela fala muito isso, ela canta o que ela quer, ela tem o estilo de vida que ela quer, e isso fez dela uma das cantoras mais influentes do Brasil, até hoje, né, numa carreira de 50 anos, né. Porque é a verdade dela, né? É a verdade dela, ela canta o que ela quer e as pessoas pagam o que ela pede pra assistir um show dela e o show dela lota. É incrível, né? E como que às vezes a gente se afasta disso, na realidade que tá ali na nossa frente, né? Nos mostrando... Pra pertencer a outros lugares. Eu lembrei agora eu tenho um consultor literário, que é o cara que me ajuda a escrever o livro. E aí eu perguntei uma vez pra ele, né? Como é que eu escrevo um livro de autoajuda, sem cair no lugar comum da autoajuda, né? E aí ele falou assim, escreve algo a partir da tua verdade. Do que tu viveu, entendeu?
porque a história da Maria é legal, mas tu vai querer escrever a partir do olhar da Maria, não vai ficar bom, porque tu não é a Maria, tu não passou pela coisa da Maria, entendeu? Então acho que as mulheres que eu admiro, assim, né, super mulher, enfim, são mulheres muito autênticas, assim. Por mais que sejam até posicionamentos que eu não concordo muito, enfim. Mas eu vejo que aquela mulher é muito autêntica no que ela faz, do jeito que ela é, assim. Mas às vezes a gente pega parcelas, né? Sim, total. Parcelas disso, né? Total. Então essa foi minha conversa com a minha super amiga, que tem a risada mais gostosa do Brasil. Olha. Juliana Baron. Ela tem... Siga ela no Instagram. Blog da Ju. Blog Juliana Barão. Blog Tudo Juliana Baron. Tem muitas coisas interessantes pra você ver. Pode falar assim, aqui embaixo, blog Juliana Barão. Pode. Eu sempre quis falar isso. Eu falo, aqui vai. embaixo, ó, blog Juliana Barão. Segue ela. Ela tem conteúdos muito maravilhosos lá. E de volta e meia eu pinto lá nos stories dela ou alguma coisa assim. Que a gente fica se cutucando e faz parte do processo. E em breve tem um workshop nosso. Ainda esse ano. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, obrigada. Curte aí, né? Curte esse vídeo. Super. Compartilha. Até se Deixa você- um like. Deixa um like. Eu tenho filho de 8 anos. Pede pros seus filhos curtirem também. Fala, galera do YouTube. Curte aí, deixa um like. Tchau!